Sabe, turma, sempre que eu falo, gente, mas eu quebrei 3 vezes, eu saí de um patamar para baixo. Eu posso te confirmar em todas as palavras que eu falo, tá? Em todas as palavras que foi a melhor sensação, a melhor experiência que eu já passei em toda a minha vida. Eu acho que todo mundo deveria quebrar no extremo, pelo menos uma vez, para entender como é que você deveria agir ou como é que está o teu cérebro, vamos dizer assim, o status do teu cérebro, vamos dizer assim, né? Vou colocar aqui a nota. Se eu fosse recomeçar de novo, vamos lá. Se eu quebrei, se eu tenho um comércio em tal rua e eu quebrei, a primeira coisa que eu faria imediatamente seria mudar de local. Eu nem falo para ir para tão longe, tá? Eu falo assim, tipo, já que eu tenho uma casa e eu consigo alugar ela, vamos colocar aqui a nota, quebrei, ok? Minha casa vale ali de aluguel uns R$ 1.200, eu consigo alugar por 1.000. Adriano, mas vai ter dor de cabeça, inquilino, isso é a vida, é a realidade, querendo ou não. Mas faça de tudo para recomeçar de novo do zero, e quando eu falo do zero, zero ao extremo. Aluga a tua casa por R$ 1.000, ok? Procura um local assim mais afastado possível, onde aquelas mesmas pessoas que estão perto de você ali não tenham tanto contato. Ou uma cidade, ou um bairro, ou coisa do tipo, tá? Vamos lá. A primeira coisa, eu modificaria. Se eu estivesse dentro da grande São Paulo e eu tivesse quebrado, tá bom? Presta bem atenção. Eu tivesse quebrado, poderia ser besteira que vocês poderiam achar que é besteira o que eu tô falando. Mas eu sairia mais ou menos da onde eu estou, do setor financeiro mais alto, e iria para dentro de uma favela. Adriano, por que uma favela? Dentro da favela você vai conhecer pessoas. Essas mesmas pessoas têm uma visão totalmente diferente do público que mora em um local com poder aquisitivo um pouco superior, tá bom? Essas mesmas pessoas, elas têm um dom de ajudar uns aos outros. Eu não sei agora, século XXI, mas até quando eu morava dentro de algumas favelas de São Paulo, vamos dizer assim, favelas e não comunidade, como se diz no Rio, né? Em si, existe muito aquele patamar. Se você está precisando, sempre tem alguém para te ajudar. Entende? Vamos fazer uma vaquinha ali, vamos ajudar fulano de tal. Nossa, cara, fulano de tal comprou um terreno, ele vai construir a casa. Aí faz aquele mutirão lá e vocês entenderam mais ou menos aqui a brincadeira, certo? Tá, qual seria a próxima coisa? A próxima coisa que eu iria tentar fazer era mudar meus contatos. Mudar meus contatos. Presta bem atenção. Contato pode te levar a um limite onde o teu dinheiro não consegue te levar. Vocês acreditam nisso? Eu tive o contato de um cara que, na verdade, ele trabalhava com... Vou colocar aqui, sabe, containers? Containers. E ele falou bem assim, cara, deixa eu te falar, eu precisava de um terreno para guardar esses containers. Aí eu pensei, caraca, velho, eu tenho um terreno lá em casa, terreno vazio, vazio. Aí ele falou bem assim, tá, eu pago X. Aí eu pensei assim, tá, mas por que... Presta atenção. Mas por que você pega esses containers se não tem lugar para guardar? Aí ele falou, não, porque esses containers que eu pego e alugo para carreta. Quantos containers você tem? Aí eu acho que eram 160, 180. Falei, não, não cabe no meu terreno. Mas você já se ligou mais ou menos? Aí eu perguntei bem assim, tá, mas um container desse tu consegue alugar por quanto? Aí ele falou bem assim, por dia? Falei, é por dia, R$ 500. E um container desse sai por quanto? Ele, R$ 14.000. Aí eu, R$ 500 vezes 10, tu tem 5.000. 5 vezes 4, tu tem 20. Eu investi 14.000 e eu tenho cerca de R$ 20, 20.000 brutos todos os meses. Você já imaginou? Não que eu me interessei, mas a cabeça já começa a fazer uns brum, tá? Sabe? Sempre que você tem uma mentalidade um pouco fora do contexto, visando sempre a lucratividade e não o serviço, né, o trabalho feito louco, eu já pensei, caraca, velho, que legal. Aí, mais um pouquinho, eu conheci um cara que vendia tênis. Ele catava um container de tênis por X mil reais e cada tênis sairia ali por uns R$ 30, R$ 20. Entendeu? Sabe esses tênis que quando você compra ali na 25 de março, no Brás ou coisa do tipo, muitas vezes até na Shopee, molhou, perdeu? Tipo isso. Então eu mudaria o contato. Quer ver?
O que eu mudaria na minha vida se caso eu perdesse tudo? Se eu viesse a ruir de verdade? Amizade. Amizade, eu dava um jeito de destruir todas as amizades que eu teria. E iria deixar somente aqueles a qual eu correspondesse de verdade. Vamos colocar aqui em nota, certo? Não que seja ligeiramente interesseiro, mas imagina, quem é os caras que estão superior a mim? Quem é os caras que pode me levar além? E toda essa outra corja eu dava um jeito de tirar. Por quê? Porque geralmente essas corjas de pessoas que não te agrega valor, ela tem um dom de te puxar para trás. Pode observar, geralmente as pessoas que não dão valor na tua trajetória, que não dão valor à sua caminhada ou jornada, elas são pessoas medíocres, que vão colocar gosto ruim sempre em qualquer coisa que tu faça. Eu mesmo, quando eu fui montar uma das lojas, alguém pegou e falou bem assim, ah, cara, o que você vai fazer? Você é louco? Você vai montar uma loja ali? Deu super certo. Tá bom? Pessoas medíocres. Próxima coisa. Eu dava um jeito, gente. Eu dava um jeito de arrumar um trabalho como se fosse os grandes livros dos Estados Unidos, né? Os grandes livros que tanto cita o poder de infiltração dos Estados Unidos. Eu dava um jeito. Vou colocar aqui, se hoje eu fosse abrir uma panificadora, eu dava um jeito de trabalhar numa padaria. Por quê, Adriano? Cara, nada vai te trazer mais experiência do que você manter contato aonde você realmente quer. Vou colocar aqui em nota. Você já imaginou? Cara, hoje eu quero trabalhar com construção. Eu quero ser um prestador de serviço, correto? Seria reboco, assentamento de piso, isso e aquilo. Tá, mas eu nunca trabalhei na área. Tá, mas eu posso conhecer pessoas que estão precisando, mas eu nunca trabalhei na área. O que era que eu iria fazer? A primeira coisa, eu iria recorrer a um predeiro de bairro. Você não tem um serviço aí pra mim? Ah, eu tenho, tá. Chego lá, me esforço, eu quero aprender. Cara, esse negócio que você coloca no broco aí que fica balançando aí, como é que é o nome? Ah, é prumo. Pra que utiliza? Não, isso daqui vai substituir praticamente o nível. Mas você pode colocar aqui que, né, tem uma espessura certinha ali entre o broco e aquele pezinho ali, que é de uma espessura de uma folha normal, ok? E ele vai deixar igualzinho o nível. Você pode colocar um nível que vai estar nivelado. Aí você, já aprendi uma coisa. Segunda coisa, eu vou aprender a pôr um broco no lugar. Terceira coisa, eu vou aprender a levantar uma parede. Terceira coisa, eu vou aprender como se faz o acabamento. Quarta coisa, eu vou me infiltrar dentro da construção civil e vou trazer e atrair alguns públicos. Presta atenção, isso no construção civil você pode aplicar em qualquer outra área, tá? E eu vou atrair algum público que não esteja satisfeito com o trabalho e com o salário que eles estejam recebendo ali dentro. Vocês podem fazer o seguinte: quanto é perguntar aqueles predeiros que estão mais revoltados com a forma que eles trabalham? Vamos colocar aqui a nota. Vocês vão chegar perto dele e perguntar: quanto é que vocês estão recebendo aí no metro de tal coisa? Ah, no reboco eu cobro 15. Na cerâmica eu cobro 25. Aí ser 15 e 25, né? Aí você pensa bem assim, cara, se no reboco ele cobra 15, eu posso cobrar do outro cara pelo menos 22, vai morrer em 20, eu vou ganhar 5 reais por metro, sem fazer nada, e ainda coloco o predeiro para trabalhar, tipo, tô ganhando e ele também, ok? Aí a primeira coisa que vocês vão falar é o seguinte, tem um trabalho ali, eu tô, né, direcionando para vocês, e assim que o cara pagar, eu já pago já meio que adiantado. Se o cara pagar adiantado, eu dou adiantado. E se pagar, né, depois que terminar o serviço, eu já dou aqui para vocês. Vamos pegar trabalho junto? Vamos. De um lado você já tem contato de quem quer o trabalho e do outro lado você já tem quem faça o trabalho. Se unir o útil ao agradável. Entendeu? É o primeiro passo para você crescer em qualquer coisa. Tá, mas vamos lá. Panificadora. Eu me infiltraria dentro de uma panificadora. Cataria o melhor padeiro. É antiético. Mas é uma forma de você crescer. Se o padeiro que tá lá é bom, ele tá recebendo um salário medíocre, ele não tá satisfeito com o trabalho, monte uma possível panificador, atraia ele e faça ele trabalhar para você, mas você vai dar o valor ao trabalho dele e ele vai dar um valor ao seu trabalho. Entendeu aí, né? Esse daí seria o quarto passo para mim tentar crescer. O quinto passo, cara, eu iria tentar aprender coisas novas todos os dias. Vocês acreditam nisso? Vou colocar aqui em nota, tá? Eu acho que, assim, aonde eu cheguei hoje, fez muita mudança esse termo.
Sempre que acontece alguma coisa na minha vida, eu deixei aquela partição de, se arrependimento matasse. Eu penso assim, o que eu aprendi com isso? Ok? Nossa, eu fui ali e bati o carro, tá? O que é que eu aprendi com isso? Tava falando no celular? Não falo mais no celular. Nossa, cara, eu fui ali, sei lá, eu tive um prejuízo dentro de uma loja. Niquei, o forno pegou fogo. Vou colocar assim, o forno pegou fogo. Super normal, tá, gente? Dentro da cozinha, quem trabalha com cozinha, você sabe como é que é. Aí você olha assim, tá, mas aonde é que eu errei? Aí você vai olhar assim e pensar, caraca, velho, eu não fiz a manutenção. Tem uma manutenção preventiva, que é a cada X meses, eu não fiz a manutenção. Segunda coisa, nesse fogo aí, eu tinha extintor para apagar o fogo? Não, não tinha, então eu vou correr atrás de extintor. Você entendeu mais ou menos? Tá, eu tô revisando a data de validade de cada extintor? Não, não tô. Monta um caderninho. Cara, sempre acontece alguma coisa para que você possa mudar a sua vida e lá na frente você não tenha mais, vamos dizer assim, dor de cabeça com os erros que foi teu do passado. Eu sempre falo, você não vai aprender 100% com todos os seus erros. Você não vai viver para sempre. Você não vai viver o tanto de tempo que é para aprender com os próprios teus erros, entendeu? Tá. Vamos lá. Próximo passo. Eu dava um jeito de aprender a investir o meu dinheiro o mais rápido possível. E não para ganhar muito. Não, ao contrário. Eu iria procurar uma rentabilidade que seja fixa, ok? Os meus riscos que fosse, vou colocar de 0 a 100%, 30%. De 30 para trás. Eu não estou falando rentabilidade, estou falando de risco. O risco de 0 a 100, onde 100% está ali no day trader e o 0% está ali na poupança. 1%, vamos colocar 10% dos investimentos, dos riscos, seria no CDB. Então eu colocaria uma grande parte no CDB. 60% do meu dinheiro, todo capital que eu fosse recebendo, eu colocaria lá. Voltando aqui ao assunto, por que eu me esconderia dentro de alguma favela? Porque geralmente, aonde mais é afastado, sei que o processo de criminalidade é mais alto, porém as coisas são mais em conta, vamos colocar aqui, aluguel é bem mais em conta, entendeu? Se você não se envolver, se você não tem, como é que eu poderia te dizer? Se você criar um vínculo de respeito dentro da favela, nada te acontece e você ainda é protegido. Ok? Se vocês entenderem isso daqui, vamos lá, próxima parte. Voltando aqui ao assunto do investimento. Eu dava um jeitinho. Quando batesse ali no processo, se eu tenho 0% poupança, se eu tenho 10% CDB, se eu tenho 20% LCI e LCA, 30% seria na casa dos mercados de ações, tá? Eu dava um jeitinho muito, mas muito mesmo, de aprender sobre o mercado de ação. E eu poderia diversificar. Se eu tenho 60% em CDB, eu diversificaria 20% em ações e 20% em fundos imobiliários. E quando acontecesse o que está acontecendo hoje no Brasil, tipo hoje, a melhor oportunidade de todos os tempos para comprar ações e fundos imobiliários, principalmente da parte do Fiagro, cara, eu dava um jeito de mudar. Eu deixaria o composto de 60% do meu capital estocado 100% em ações, tá? Eu pegaria todo o meu dinheiro e investiria em ações e fundos imobiliários. Adriano, por quê? Porque a minha reserva de emergência já estava no CDB, ok? E esse outro aqui seria para fazer uma pequena proporção de capital, daqui a 6, 8 anos mais ou menos, eu poder ter alguma coisa para dizer, eu vou comprar uma casa, ou então eu montei uma loja, agora com esse dinheiro que eu fiz aqui da loja, eu consigo comprar um local próprio, um galpão ou coisa do tipo, e agora eu toco o meu próprio barco. Entendeu até aqui, né? Se eu quebrasse hoje 100%, eu poderia dar a volta por cima em outro alcance também. Eu poderia arrumar um trabalho. Presta atenção, principalmente para você que trabalhar e quer subir de cargo. Presta atenção, ô cabeça. Você que quer trabalhar e tem comprometimento, se liga nisso daqui. Eu iria pegar um trabalho. Nesse trabalho eu iria me esforçar ao máximo, mesmo que eu não tivesse... como é que eu poderia te dizer? Mesmo que as pessoas não dessem valor, mesmo que meu patrão não desse valor ao meu nível intencional de trabalho, eu iria me esforçar ao máximo para poder dar valor às pessoas ao meu redor. Iria tratar 1000 vezes melhor as pessoas, certo? Eu iria me esforçar, eu iria fazer de tudo para não faltar, e eu iria fazer de tudo para pegar o nome daquela empresa e crescesse como se fosse minha. Tá, Adriano, eu iria ser chamado de puxa-saco. Normal, normal. As pessoas que te chamam de puxa-saco geralmente são medíocres e nunca tem nada. Presta atenção. Eu não estou falando aqui que você vai se matar.
Mas se você prestar atenção no que eu tô te falando agora, se você deseja subir de cargo, hoje está muito fácil o grau de competição dentro do mercado, tá? Se falando de um termo meio que corporativo, tá muito fácil. Ninguém quer trabalhar. Ninguém. Aí o que é que acontece? Se o teu patrão não te dá valor, tenha certeza que um dos clientes que vai ali e vê você trabalhando, esse cliente fica de olho. Você lembra que eu te falei lá da parte lá da panificadora? Ou então da construção civil, como é que você monta a tua própria empresa? Seria assim nessa base. Todos nós que temos um olhar, vamos colocar aqui. Se você é empresário primeira linha, você não vai enxergar esse tópico aqui. Agora, se você é empresário da segunda linha ou do segundo degrau, você já vai enxergar. Você vai querer trazer pessoas boas para perto de você. Porém, quando você for escolhido, você que está ouvindo agora, você não deixa essa oportunidade passar em branco. Ok? Tá. Sempre com os funcionários, eu sempre falo o seguinte. Todo mundo que trabalhou comigo, todo mundo sabe disso. Eu falo bem assim, cara, é o seguinte, quer crescer? Você vai crescer junto comigo, tá? Montei uma lojinha. Eu falo bem assim, cara, é o seguinte, a primeira coisa que eu faço é participações do lucro. Por que participação do lucro? Se eu monto uma loja e eu tenho alguma coisa para vender, significa que você tem o poder de se esforçar para vender. Não que eu queira ganhar mais, também, mas se você conseguir ganhar mais vendendo, eu tenho certeza que você vai ter mais ânimo para poder, entendeu? Vou colocar aqui a nota. De cada um desses itens aqui você vai ganhar R$2, tá? Vendeu R$10, tu tem R$20 por dia. Então, se tu trabalha 20 dias, quer dizer que tu vai ter R$400 a mais do teu salário. Se tu recebe R$2.000, você vai receber 2.400. Limpou, tá bom? Dos R$400 eu não quero descontar nada, ok? Margem de lucro eu tô ganhando, você tá ganhando. Por mais que eu ganhe 50 centavos pra tu tá ganhando R$2, dependente, o importante é teu esforço. O que é que acontece do lado 1? Do lado 1, você com R$400 a mais, você pode comprar alguma coisa que você sempre desejou. Do outro lado, do lado 2, do lado do empresário, ele vai pensar o seguinte. Se o cara está se esforçando, se o cara tem a alegria de atender os meus clientes, obviamente aquele cliente vai se interessar pela energia daquela pessoa e obviamente ele vai atrair muito mais cliente. Então eu termino ganhando e o meu funcionário, tô bem? Você entendeu mais ou menos a lógica de tudo, certo? Ok. Coloca um próximo passo aí. As pessoas, geralmente, elas não querem solução de problemas. Aprendendo isso, gente, você é funcionário e se seu patrão te deu uma oportunidade de ouro dessa, faça questão de não folgar. Eu vou colocar aqui, ó. Eu trabalho 5 anos. Uma vez eu trabalhei com um cara que falava isso, né? Ah, cara, 5 anos não é 5 dias. Tipo assim, ele tava dando mais valor para ele como funcionário do que o valor para a empresa que tava comportando todo mundo ali. É o que gera receita para todo mundo, entende? Você tem que analisar no caso, dentro da tua casa, o que é mais importante. Ah, não, mas Adriano, pessoas são mais importantes. Sim, porém no mundo corporativo, o que é mais importante é aquilo que gera receita. Eu vou colocar, uma máquina não trabalha sem a matéria-prima. Você já imaginou Suzano, Crabim, chegar e falar bem assim, então, cara, não tem mais celulose. Como é que a gente vai fazer papel? Eu tô com máquina aqui. Aí você olha assim e pensa, ah, então quer dizer que as máquinas que trabalham, elas não geram a receita, necessariamente aquilo que vem. Ok. Tem um livro que é O Monge e o Executivo. Cara, por incrível que pareça, o livro tá aqui na minha frente. Esses dias eu tava lendo, porém eu pensei que eu tinha guardado lá pra cima, mas não. Eu guardei aqui ou a patroa guardou. Mas presta atenção. Esse livro aqui, ó. O Monge e o Executivo. Quando você lê esse livro, O Monge Executivo, você vai entender que a pirâmide, tá? Corporativa, ela trabalha de cabeça para baixo. Se você quer sucesso na tua área, a pirâmide corporativa, ela trabalha de cabeça para baixo. Isso eu prego muito, aonde eu presto serviço e aonde eu trabalho, tá? Dependente se é minha loja ou se é, sei lá, um parceiro meu, fala bem assim, Adriano, você tem como vir aqui me dar uma ajuda? Sim, tenho. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar isso daí. Gente, é assim que se trata cliente. Ah, não, mas o cliente é folgado. Independente, cara. Quantas vezes eu tô conversando com o cliente vem com um tom de arrogância, que não sei o que, e tá brabo demais, termina tomando um cafezinho comigo. Cara, simples assim, cara, simples.
Se você pegar o livro O Monge e o Executivo, você vai entender o que eu estou falando. A medida, a métrica que você cuida do seu cliente é o que vai atrair novos clientes para a sua porta. Ok? Eu discordo da pessoa que chega aqui e fala assim, não, mas o cliente está afogado. Não, mas você sabe o que aconteceu no dia a dia dele? Lembrando disso, a gente pode colocar um ponto a mais, gente. Você quer ver, você vai ter sucesso se você entender isso. Pessoas, elas não querem a solução, as pessoas querem o vida, principalmente pessoas desse século. Vocês acreditam nisso? Vou colocar aqui a nota. Se você chegar em um local e o cliente puxar assunto, dê ouvido a eles. Tá bom? Ah, não, mas ele tava falando críticas que não sei o que. Não, cara, dê ouvido, pô, dê ouvido. Apenas dê ouvido. Ouça, brinque, dê atenção, por muitas vezes é isso que falta no dia a dia dela. Daqui a pouco você vai ver a sua loja enchendo. E nessa parte aí é que vocês terminam ganhando. Ah, eu vou... Quantas vezes, sei lá, levantei a porta da minha loja. Aí, do nada, a pessoa chega bem assim e fala bem assim, oh, você é o Adriano? Sou. Você é o proprietário daqui? Sim. Nossa, cara, a minha sogra esteve aqui, gostou muito de você e eu vim aqui te conhecer. Quantas vezes, cara, eu tenho sempre o costume, né? Sempre o costume de, eu vou montar alguma coisa. Cara, a primeira pessoa que eu transfiro o peso é para minha esposa. Ah, mas por quê? Porque, principalmente mulher. Se você ler um livro do... Tem um livro, cara, que retrata muito isso daí, que é O Jardim do Emuná. Tá? O Jardim do Emuná. Esqueci o nome do escritor. Ah, tá, Ararush. Se eu não me engano, né, o escritor. Se eu não me engano, alguma coisa Ararush, alguma coisa assim. Isso retrata muito. Por quê? Por quê? Quando você abre um negócio, você não sabendo que vai dar certo, você pergunta sempre para uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa, se ela estiver realmente conectada contigo, e se você lembrar em fazer como fosse uma base direta subindo, essa pessoa também está interligada a Deus. Deus dá o poder da criação para a mulher e não para o homem. O homem apenas vai procurar as coisas lá de fora, tá? Vou colocar aqui em nota. Se você passou esse peso para sua esposa, vou colocar aqui, cara, é o seguinte, ó, eu tô ali para fazer um negócio, tá? Eu sou o tipo de cara que eu sou bem... Como é que eu poderia dizer? Eu sou... Não, as pessoas falam que é machismo, mas não é machismo. Eu acho que a parte patriarcal, ela não pode ser eliminada do grande contexto. Coloca aqui em nota. Observa como está a geração da agora. Não existe mais patriarcado de jeito nenhum, ok? Você chega dentro de uma empresa, o cara não tem comprometimento. Cadê o patriarcal desse cara? Não existe. Você chega dentro da sua casa, seus filhos não te respeitam. Cadê o patriarcal dentro da sua casa? Não existe. Aí você vai tratar alguma coisa com o cara. Ah, vamos ali não sei aonde, vamos. Na hora H, o cara vai lá e falha. Cadê o patriarcal? Não existe. Dentro da minha casa, uma coisa que eu faço é reinar o patriarcal. A minha esposa, ela não vai dominar o que eu estou fazendo. Porém, eu posso pedir a opinião da minha esposa. Entendeu mais ou menos? Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. Eu tava negociando um terreno na praia, né? Cara, só pra você ver, terreno muito show. Com dinheiro, negociando, faltava só assinatura. Quando pensa que não, a mulher do cara chegou, situou na minha frente. Tá, mas esse terreno aí é meu. Aí eu olhei assim, perguntei bem assim, tá, mas você conquistou ele antes dele? Aí, não. Ele já tinha, mas só que como eu tô tomando conta aí, eu falei, não, encerra. Chega. Adriano, você é muito machista. Não, eu só acho que assim, dentro de uma casa existe alguns degraus. E cada um cuida daquilo que é. Entende? Então, se você quer, eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza. Se hoje eu perdesse tudo que eu tinha, mercado de ação ou coisa do tipo, e voltasse pro zero, tenho certeza. O primeiro degrau que iria me fortalecer seria o patriarcal dentro da minha família. Se eu tenho um patriarcal, eu vou querer estar sempre por cima, entregando valor à pessoa que está comigo. Entende? Naquele estilo de, eu tenho uma casa, mas eu não posso perder para minha esposa. Não, ao contrário, cara, pode pegar essa casa aqui para você, independente se deu certo ou não, pega para você e eu vou viver minha vida em paz. Você vai lá e reconstitui. Se era para ser seu de verdade, você restitui 10, 20 vezes mais em pouco tempo. Coisa pouca, cara. Só pra você ter uma ideia, no curto tempo que eu tive de vida,
Meu pai morou ali em 3, 4 casas praticamente. Aí você coloca aqui, tempos difíceis, porém onde a inflação, hoje, cara, gente, a maior pobreza que tem do ser humano é falar que a inflação não me deixa ter as coisas. Não. Você estuda? Não. Você quer estudar sobre investimento? Não. Você quer aprender a ganhar mais dinheiro? Não. Mas você quer dinheiro rápido, né? Quero. Ô, me ajuda, cara. Entendeu? Então segue só esses conceitos aqui que eu sei que vai dar super certo na tua vida. Se essa pergunta aí é em uma parte intransversal, vamos colocar aqui, se você fez essa pergunta porque perdeu alguma coisa e está recomeçando, tenta analisar esse tópico aí na tua vida que eu tenho certeza que vai dar super certo e depois dá um toque aí pra mim, beleza?